Você prometeu que seria a última vez. Então por que caiu de novo? Você prometeu que seria a última vez. Disse a si mesmo que não voltaria ali, que não pisaria de novo nesse mesmo lugar interno que sempre termina em dor. Você sabia como aquilo acabava, sabia o peso que viria depois, sabia a vergonha, o cansaço, a culpa que ficaria grudada em você como uma sombra. Mesmo assim, algo em você cedeu. Não porque você queria cair, mas porque dentro de você existe uma guerra que quase ninguém vê. Uma parte que deseja ser livre e outra que só quer parar de sentir. Você olha para si agora e se pergunta em silêncio como alguém que ama a Deus ainda consegue escolher o que o destrói. A sua mente entende o que é certo, mas o seu corpo corre para o que é familiar, mesmo quando isso fere. E então vem aquele pensamento que dói mais do que a queda. Talvez eu nunca mude. Talvez eu esteja quebrado demais para ser restaurado. Você não diz isso em voz alta, mas isso ecoa dentro de você toda vez que promete e falha de novo. Há um peso no seu peito que não vem apenas do erro, mas da sensação de estar preso dentro de si, repetindo o mesmo padrão enquanto a fé assiste cansada. E é exatamente aqui que essa conversa começa, não no lugar do sucesso espiritual, mas no ponto em que você está agora, cansado de lutar contra algo que parece maior do que a sua própria vontade. A guerra invisível. Existe algo em você que sabe exatamente o que deveria fazer. Essa parte reconhece o caminho certo, entende as consequências, deseja a paz que vem da obediência e da coerência entre o que você crê e o que você vive. Mas existe outra parte, mais silenciosa e mais forte nos momentos de fraqueza, que puxa você na direção oposta. Não é uma escolha lógica, é quase um impulso que se levanta quando o vazio aparece, quando o medo aperta, quando a solidão fala mais alto. Você não acorda querendo se sabotar, mas quando a tensão cresce dentro de você, algo busca alívio rápido, mesmo que esse alívio venha em forma de algo que depois vai machucar. E então você assiste a si mesmo escolhendo o que não quer, como se estivesse dividido em dois. Um que sonha com liberdade e outro que só quer escapar da dor por alguns minutos. Essa guerra não é falta de fé. É um conflito profundo entre a sua consciência espiritual e os hábitos que se formaram quando você ainda tentava sobreviver sozinho. Você sente isso quando diz não por fora, mas por dentro já está dizendo sim. E depois da queda, a sua mente pergunta por que você fez aquilo de novo, enquanto o seu coração só sente o peso de mais uma promessa quebrada. Essa tensão constante cansa, desgasta, faz você duvidar de si mesmo e até de Deus, porque parece que algo dentro de você sempre vence quando você está mais frágil. Mas essa guerra invisível não é o fim da sua história, é o ponto onde a verdade começa a se revelar. O ciclo da promessa e da queda. Existe um momento muito específico que você conhece bem. Ele acontece logo depois da dor, depois da culpa, depois do cansaço. É o momento em que você olha para si e promete que nunca mais vai voltar ali. Você sente uma força nova naquele instante, como se tivesse encontrado clareza. Você pensa diferente, fala diferente, até ora diferente. Dentro de você nasce uma convicção sincera de que agora vai ser diferente. E talvez por alguns dias realmente seja. Você se sente mais firme, mais atento, mais consciente das suas escolhas. O problema é que esse ciclo não começa na queda. Ele começa muito antes, no lugar onde você ainda não percebe que está se afastando de si mesmo. Ele começa quando a ansiedade volta, quando o vazio reaparece, quando algo em você começa a se sentir sozinho, invisível ou sobrecarregado. Você não cai de repente. Você vai cedendo aos poucos, primeiro em pensamentos, depois em pequenas concessões, até que o impulso cresce e a promessa começa a parecer distante, quase ingênua. E então você cruza uma linha que jurou que não cruzaria.
No exato segundo em que isso acontece, algo dentro de você se fecha. Não é só arrependimento, é a sensação de ter traído a própria esperança. Você sente vergonha antes mesmo de sentir prazer. Sente culpa antes mesmo de terminar. E quando tudo acaba, o silêncio volta, pesado, como se o seu coração estivesse olhando para você em decepção. Você se pergunta por que fez isso de novo. Promete que agora vai ser a última vez. E o ciclo recomeça. O que machuca não é apenas a queda, é a repetição. É a sensação de estar vivendo a mesma cena com um roteiro que você já decorou. Dor, promessa, força, tentação, queda, culpa, isolamento. Você se afasta das pessoas, evita a presença de Deus, diminui a sua própria expectativa. Começa a pensar que talvez esse seja o máximo que você consegue ser. E assim, sem perceber, o ciclo vai se tornando parte da sua identidade. Você não diz isso em voz alta, mas algo em você começa a acreditar que é assim que você é. Alguém que tenta e falha, alguém que promete e quebra, alguém que quer mudar, mas nunca consegue sustentar. Isso cria uma prisão invisível. Não são correntes externas. É a narrativa interna que vai sendo escrita a cada recaída. Uma história que diz que você não é confiável, que você não é forte o suficiente, que você sempre vai voltar para o mesmo lugar. E o mais cruel desse ciclo é que ele usa o seu próprio desejo de ser melhor contra você. Cada promessa que você faz nasce de algo sincero, mas cada quebra alimenta uma voz que diz que você não deveria nem tentar. É assim que o ciclo mantém você preso, oscilando entre esperança e desistência. Você não é indiferente ao seu pecado, você sofre por ele. E mesmo assim, continua voltando. Isso não significa que você ama o erro. Significa que existe algo mais profundo dentro de você que ainda não foi tocado. Algo que busca alívio, conforto, controle ou anestesia. Enquanto essa raiz não é enfrentada, o ciclo continua. Não porque você quer cair, mas porque você ainda não aprendeu a permanecer. A culpa que rouba identidade. Depois de cada queda, algo muda dentro de você. Não é apenas a consciência do erro, é a forma como você começa a se enxergar. A culpa entra como um peso silencioso que não grita, mas insiste. Ela não diz apenas que você errou. Ela começa a sussurrar que você é o erro. Você olha para o que fez e, pouco a pouco, passa a olhar para si como alguém quebrado demais para ser confiável. Isso afeta a maneira como você ora, como você se aproxima de Deus, como você se permite acreditar em um futuro diferente. Você começa a esconder partes de si, não só das pessoas, mas do próprio Senhor, como se Ele ainda não tivesse visto tudo. A culpa cria uma distância interna que faz você sentir que precisa se consertar antes de se aproximar. E enquanto isso, o coração vai se endurecendo, não por rebeldia, mas por medo de ser rejeitado por aquilo que você se tornou. Essa culpa também distorce a sua memória. Ela faz você esquecer cada vez que Deus foi fiel, cada vez que você conseguiu resistir, cada vez que houve progresso. Tudo o que fica em evidência são as quedas. É como se a sua história inteira fosse reduzida aos seus piores momentos. Você começa a se definir por aquilo que mais odeia em si mesmo. Isso cria um ciclo interno de punição. Você se cobra mais, se julga mais, se sente menos digno de amor e, paradoxalmente, isso aumenta o desejo de fugir da dor que essa identidade falsa produz. A culpa, então, não apenas acompanha a queda, ela a prepara, porque quando você acredita que já é um fracasso, perder de novo parece apenas confirmar o que você pensa ser. No fundo, você não está lutando apenas contra um hábito ou um vício. Você está lutando contra uma mentira sobre quem você é. Uma mentira que diz que você é definido pelo seu pior dia, pelo seu impulso mais fraco, pela sua decisão mais errada. Essa mentira é cruel porque ela parece lógica quando você olha para o seu histórico,
mas ela ignora a verdade mais profunda sobre você. Ela ignora quem Deus diz que você é. Enquanto a culpa ocupa o centro da sua identidade, a graça fica do lado de fora, esperando para entrar. E você continua tentando mudar a partir de um lugar de condenação, quando a transformação só nasce a partir de um lugar de amor. Essa é a raiz do cansaço que você sente. Não é apenas lutar contra o pecado, é lutar contra uma imagem de si mesmo que não foi criada por Deus. O Deus que não te abandonou quando você caiu. Existe uma imagem de Deus que se forma dentro de você depois de cada queda. Não é a imagem que Ele realmente é, mas a imagem que a culpa constrói. Um Deus distante, decepcionado, com os braços cruzados, esperando você se resolver para então poder se aproximar. Você sente isso quando ora com cuidado excessivo, quando escolhe as palavras como se estivesse pedindo desculpa por existir, quando evita olhar para Ele porque ainda está com vergonha do que fez. Mas essa imagem não vem do céu, ela vem do medo. O Deus que você encontra na Bíblia não se afasta quando o ser humano cai, ele se move em direção a ele. Desde o início da história, quando o homem se escondeu no jardim, foi Deus quem caminhou entre as árvores, perguntando onde ele estava. Isso revela algo profundo sobre o coração do Pai. Ele não foge da sua bagunça, ele entra nela. Quando você caiu, Jesus não se retirou de você. Ele não soltou a sua mão, não retirou o seu nome, não apagou a sua identidade. Ele viu tudo, cada pensamento, cada impulso, cada escolha. E mesmo assim, o amor dele não diminuiu. Isso confronta a lógica humana, porque nós aprendemos que amor precisa ser merecido. Mas a graça não funciona assim. Ela não é uma recompensa pela sua vitória. Ela é o poder que te levanta depois da sua queda. Você não é amado porque conseguiu resistir. Você é amado enquanto ainda está aprendendo a permanecer. Isso muda tudo. Porque quando você entende que o amor de Deus não é cancelado pelo seu fracasso, você para de fugir e começa a voltar. Há algo profundamente curador em perceber que Deus te viu no seu pior momento e ainda assim escolheu ficar. Isso quebra a vergonha, isso desmonta a culpa. Isso cria um espaço seguro dentro de você, onde a verdade pode finalmente entrar. Você não precisa se limpar para se aproximar. Você se aproxima para ser limpo. O arrependimento verdadeiro não nasce do medo de punição, mas do encontro com um amor que você sabe que não perdeu. E é nesse lugar onde a graça toca a sua história real, que a transformação começa a ganhar forma. Porque o Deus que caminha com você na sua fraqueza é o mesmo que te fortalece para escolher diferente. A verdadeira raiz do vício e da autossabotagem. Quando você olha para as suas quedas, é fácil pensar que o problema é falta de disciplina, pouca força de vontade ou falha espiritual. Mas, no fundo, aquilo que te puxa de volta não é apenas o desejo pelo que é errado. É o desejo de parar de sentir o que dói. Existe um lugar dentro de você que se sente vazio, cansado, sozinho ou insuficiente. E quando esse lugar começa a gritar, algo em você procura alívio imediato. O vício, o padrão repetido, a escolha que você odeia, tudo isso funciona como uma anestesia. Por alguns instantes, a dor se cala, a ansiedade diminui, o peso da vida fica mais leve. E por isso, o seu corpo aprende a correr para lá, mesmo quando a sua alma sabe que isso vai machucar depois. Você não está apaixonado pelo erro. Você está tentando sobreviver a uma dor que ainda não foi curada. Talvez seja uma ferida de rejeição, talvez uma solidão antiga, talvez um medo profundo de não ser suficiente. Cada pessoa tem a sua própria história, mas o mecanismo é o mesmo. Quando a tensão interna sobe, quando a mente se enche de pensamentos pesados, quando o coração se sente abandonado, algo em você
Busca algo que traga sensação de controle, de prazer ou de esquecimento. E o hábito cresce ali, nesse encontro entre dor e alívio rápido. O problema é que, depois que o efeito passa, a dor volta ainda maior, acompanhada agora de culpa e vergonha. E assim, o ciclo se fortalece. Enquanto você luta apenas contra o comportamento, a raiz continua intacta. É como cortar galhos de uma árvore sem tocar no que está debaixo da terra. A libertação começa quando você tem coragem de olhar para o que você está tentando calar, para o medo que você nunca nomeou, para a tristeza que você engoliu, para a necessidade de amor, segurança e pertencimento que ficou sem resposta. Deus não quer apenas que você pare de fazer algo. Ele quer tocar o lugar dentro de você que está gritando por algo que só Ele pode preencher. Quando essa raiz começa a ser curada, o impulso perde força, porque você não precisa mais se anestesiar para continuar vivendo. E é aqui que a mudança real se torna possível. Quem você é em Cristo antes de vencer. Existe uma ideia silenciosa que governa muitas das suas lutas, a de que você só será digno quando finalmente acertar. Como se a sua identidade estivesse suspensa no ar, esperando você provar que consegue mudar. Mas em Cristo, a ordem é o oposto. Você não é aceito porque venceu, você vence porque já foi aceito, antes de qualquer vitória, antes de qualquer disciplina, antes de qualquer transformação visível. Deus já decidiu quem você é. Filho, amado, escolhido, redimido. Essas palavras não descrevem um futuro possível. Elas descrevem uma realidade presente. Mesmo quando você ainda está aprendendo a permanecer, essa é a verdade que sustenta você. Quando você cai e olha para si com desprezo, Cristo olha para você com memória. Ele não vê apenas o seu momento de fraqueza, ele vê o que o seu amor já declarou sobre você. Ele lembra quem você é quando você esquece. Isso muda a forma como você luta. Você não está tentando se tornar alguém melhor para merecer o amor de Deus. Você está aprendendo a viver de acordo com o amor que já recebeu. A vergonha perde poder quando a identidade é restaurada. Porque agora a queda não define mais quem você é. Ela apenas revela onde você ainda precisa de cura. A mente humana costuma dizer, eu sou aquilo que faço. O Evangelho diz, você faz aquilo que acredita ser. Quando você acredita que é quebrado, você vive como alguém quebrado. Quando você acredita que é rejeitado, você age como alguém rejeitado. Mas quando você começa a acreditar que é amado, mesmo nos seus piores dias, algo dentro de você se alinha. Não é mágica, é verdade. E a verdade cria espaço para novas escolhas. Você começa a resistir não por medo, mas por fidelidade àquilo que você realmente é. Essa é a base da libertação que permanece. Não o esforço desesperado de mudar, mas a revelação profunda de quem você sempre foi em Cristo. A oração que entra no campo de batalha. Senhor, eu não venho a Ti escondendo o que aconteceu, porque o Senhor já viu tudo. Eu venho trazendo exatamente o que eu tenho tentado fugir. Eu sei por que eu caio. Eu sei o que eu busco quando a dor aperta. Eu sei o que eu tento calar quando escolho o que me destrói. Existe um lugar dentro de mim que se sente sozinho, cansado e com medo. E eu tenho tentado preencher esse vazio com coisas que só me deixam mais vazio depois. Hoje eu não quero mais fingir força. Eu quero trazer a minha fraqueza para a Tua luz. Eu não preciso que o Senhor me castigue. Eu preciso que o Senhor me cure. Eu coloco diante de Ti cada pensamento que me empurra para longe de mim mesmo. Cada mentira que me diz que eu não sou digno de mudar. Cada desejo que nasce do medo e não do amor. Eu entrego agora aquilo que tem governado as minhas escolhas quando eu estou mais vulnerável. Eu não quero mais viver reagindo às minhas feridas. Eu quero aprender a responder a partir da Tua verdade.
Toca, Senhor, o lugar onde a ansiedade cresce. Toca o lugar onde a solidão se esconde. Toca o lugar onde o trauma ainda sangra. Eu não estou pedindo apenas que o Senhor tire um hábito. Eu estou pedindo que o Senhor entre na raiz da minha dor, que a Tua presença ocupe o espaço que antes era tomado pelo impulso, que o Teu amor seja mais forte do que a necessidade de fugir, que a Tua paz se torne o lugar onde a minha mente aprende a descansar. Eu renuncio agora a cada padrão que não reflete quem eu sou em Ti. Eu abro mão de cada identidade construída pela culpa. Eu recebo a verdade que me chama de filho, mesmo quando eu ainda estou aprendendo a permanecer. Hoje, no meio dessa guerra interna, eu escolho me render, não porque eu perdi, mas porque eu confio que a Tua graça é mais forte do que qualquer queda. O confronto espiritual. Existe um momento em que a luta deixa de ser apenas emocional e se torna uma decisão espiritual. Não é mais sobre sentir vontade ou não sentir. É sobre quem você escolhe ouvir quando o impulso se levanta. Dentro de você, há uma voz antiga que diz que você precisa daquele hábito para sobreviver, que sem ele você vai desmoronar, que a dor será grande demais para suportar. Mas há outra voz, mais profunda, que chama você pelo seu verdadeiro nome e lembra que você não é escravo do que sente. Essa voz não grita, mas ela permanece. E agora, neste exato ponto da sua história, você começa a reconhecê-la. Senhor, eu me levanto contra tudo o que tenta me definir pela minha fraqueza. Eu não sou o meu impulso. Eu não sou o meu desejo momentâneo. Eu não sou a minha queda mais recente. Eu sou aquilo que o Teu amor diz que eu sou. Eu confronto agora cada mentira que me mantém preso. Eu confronto a ideia de que eu não consigo mudar. Eu confronto a voz que diz que isso sempre vai me dominar. Em Ti, eu não sou condenado a repetir o que me machuca. Em Ti, eu recebo uma nova mente, um novo olhar, uma nova capacidade de escolher. Quebra, Senhor, cada cadeia invisível que se formou na minha história. Quebra o acordo que eu fiz com a dor, quando acreditei que precisava me destruir para me sentir vivo. Eu rejeito agora cada padrão que nasceu do medo e não da fé. Eu escolho a verdade, mesmo quando o meu corpo pede o contrário. Eu escolho a luz, mesmo quando a escuridão parece mais familiar. Eu não estou lutando sozinho. O Teu Espírito habita em mim e me capacita a dizer não ao que me afasta da vida. Hoje, algo se move dentro de mim. Algo que não vem da minha força, mas da Tua presença que restaura o que estava cativo. A nova decisão. Há um tipo de escolha que não nasce do entusiasmo, mas da lucidez. Não é a promessa inflamada de quem acabou de cair. É a decisão tranquila de quem finalmente entendeu o que está em jogo. Você começa a perceber que não basta querer mudar, é preciso escolher diferente quando o velho caminho aparece. Essa escolha não é grandiosa aos olhos do mundo, mas ela é profunda no território do coração. É quando você decide não negociar mais com aquilo que sabe que te enfraquece. É quando você reconhece os momentos em que fica mais vulnerável e escolhe criar um limite antes que o impulso cresça. Essa decisão não vem acompanhada de euforia, ela vem com sobriedade, como quem desperta de um ciclo que durou tempo demais. Você não está prometendo que nunca mais vai falhar. Você está escolhendo um novo modo de responder quando a dor aparecer. Você aprende a pausar antes de agir, a respirar quando a ansiedade sobe, a buscar a presença de Deus quando o vazio tenta gritar mais alto. Essa nova decisão não é sobre ser perfeito, é sobre ser honesto. Honesto com as suas feridas, honesto com as suas necessidades, honesto com o que você precisa para permanecer inteiro. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais lutando contra si mesmo. Você está cuidando de si com a ajuda do Espírito que habita em você. Quando essa decisão se forma dentro de você, algo se alinha. A mente começa a se renovar.
O coração encontra um pouco mais de paz. E o velho padrão perde força, não porque ele desapareceu, mas porque você não está mais reagindo automaticamente. Você escolhe, mesmo quando é difícil, mesmo quando a vontade ainda existe. Essa é a marca de uma liberdade que começa a nascer, não como um evento espetacular, mas como uma fidelidade silenciosa àquilo que você sabe ser verdade. A caminhada com Cristo. Liberdade não é um momento em que tudo se resolve. É um caminho que se constrói um dia de cada vez. E nesse caminho, Cristo não está esperando você chegar a um lugar perfeito para caminhar ao seu lado. Ele anda com você exatamente onde você está agora, no meio das dúvidas, no meio das tentações, no meio das escolhas difíceis. A presença dele não é uma recompensa pela sua constância. Ela é a fonte da sua constância. Quando você entende isso, a pressão de ser impecável começa a cair. E no lugar dela, nasce um desejo mais profundo de permanecer conectado. Você vai perceber que ainda existem dias em que a velha vontade aparece. Pensamentos antigos, memórias, impulsos que tentam chamar você de volta. Mas agora você não está mais sozinho nessa estrada. Você aprende a reconhecer esses sinais mais cedo, a falar com Deus antes que eles cresçam, a buscar apoio quando o peso fica grande demais. A caminhada com Cristo não elimina a luta, mas ela muda completamente a forma como você luta. Você não luta para provar que é forte. Você luta porque sabe que é amado e quer proteger aquilo que foi restaurado em você. A cada escolha que você faz, a partir da verdade, algo dentro de você se fortalece. Não é visível para todo mundo, mas é real. A mente começa a encontrar mais clareza. O coração começa a se sentir mais seguro. E aos poucos, aquilo que antes parecia incontrolável começa a perder o domínio. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você começou a viver a partir de quem você realmente é em Cristo. Essa caminhada não é rápida, mas ela é fiel. E cada passo, por menor que pareça, está levando você para mais perto da vida que Deus sonhou para você. Você não é o seu pior dia. Existe uma última mentira que ainda tenta ficar de pé dentro de você, mesmo depois de tudo o que foi revelado aqui. É a ideia de que, no fundo, você sempre será definido pelo seu momento mais fraco. Como se toda a sua história pudesse ser resumida naquele dia em que você caiu, naquela escolha que você mais se envergonha, naquele hábito que você ainda tenta vencer. Mas isso não é verdade. Você é muito mais do que o seu pior dia. Você é mais do que o seu impulso, mais do que o seu medo, mais do que a sua recaída. Você é uma vida em processo de restauração, caminhando, às vezes tropeçando, mas ainda assim seguindo em direção à luz. E Deus não olha para você através da lente do fracasso. Ele olha para você através da lente da redenção. Talvez você ainda sinta o peso da sua própria consciência. Talvez a memória do que aconteceu ainda doa. Mas a dor não tem a palavra final. A cruz já disse tudo o que precisava ser dito sobre o seu valor. Cristo não morreu por uma versão ideal de você. Ele se entregou exatamente por quem você é agora, no meio da sua luta, no meio da sua confusão, no meio da sua necessidade. Isso significa que não existe uma parte da sua história que esteja fora do alcance da graça. Não existe um erro que tenha mais poder do que o amor que te chamou pelo nome. Quando você entende isso, algo em você começa a descansar. Você não precisa carregar o peso de ontem para tentar merecer o amanhã. Você pode soltar, você pode respirar, você pode permitir que Deus conduza você a partir daqui. Cada nova decisão que você tomar não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sincera. Um passo de cada vez, um não de cada vez, um sim à vida, um sim à verdade, um sim ao amor que não desiste de você. Isso é caminhar com Cristo, não como alguém que já venceu tudo,
mas como alguém que decidiu não se abandonar no meio da batalha. Agora, enquanto essa conversa termina, algo diferente pode permanecer dentro de você. Uma quietude que não vem da ausência de luta, mas da certeza de que você não está lutando sozinho. Você não é o seu passado. Você não é o seu erro. Você não é a sua queda. Você é alguém que hoje aqui escolheu levantar de um lugar mais profundo. E esse movimento invisível, esse sim silencioso dentro do seu coração, já é o começo de uma nova história.